No final da década de 40, um estúdio marcou uma importante fase do cinema nacional. A Companhia Cinematográfica Vera Cruz foi um importante estúdio cinematográfico brasileiro, fundada em São Bernardo do Campo pelo produtor italiano Franco Zampari e pelo industrial Francisco Matarazzo Sobrinho, em 4 de novembro de 1949. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e da ditadura do Estado Novo, São Paulo vivia um momento de efervescência cultural. Revistas de divulgação artística, conferências, seminários e exposições agitavam a vida paulista. No final dos anos 1940 foram inaugurados o Museu de Arte Moderna e o Museu de Arte de São Paulo. Na mesma época, Franco Zampari, empresário de origem italiana, montou uma companhia teatral de alto nível, chamado Teatro Brasileiro de Comédia. Crescia o interesse pelo cinema, enquanto os intelectuais fundavam cineclubes e movimentavam grupos de debates. Alimentada por empresários paulistas, criou-se então a Vera Cruz, com estúdios de mais de 100 mil metros quadrados que ocupavam o que antes era uma granja da família Matarazzo. Embora possuísse capital para manter a companhia e administrasse com seriedade, Franco Zampari pouco entendia de cinema, se dava melhor com teatro. Portanto, chamou o renomado Alberto Cavalcanti, que havia obtido fama e experiência no cinema inglês, para montar a companhia. Ele trouxe dezenas de técnicos estrangeiros, que trabalhavam em um sistema burocrático e complicado, incompatível com o mercado brasileiro. A justificativa era de que não havia profissionais suficientemente capacitados no país, o que afetaria a ambição da empresa em atingir padrões internacionais, realizando um cinema de bases industriais. Depois das custosas primeiras produções, desavenças fizeram Cavalcanti ser demitido do cargo de produtor-geral, no ano de 1951. O papel ficou para Fernando de Barros, comerciante português que havia tido experiência com o cinema carioca da época e que também tinha o compromisso de baratear as produções. Sob a supervisão de Cavalcanti, foram feitos os longas Caçara e Terra é Sempre Terra, e os curtas Painel e Santuário. Durante os 3 anos seguintes, a empresa chegou ao auge. Alguns de seus filmes circularam no exterior e galgaram prêmios nos mais importantes festivais do mundo, como o Cannes e Veneza. O Cangaceiro, por exemplo, faturou 50 milhões de dólares e foi distribuído em mais de 80 países. Contudo, o montante obtido quase não voltava para a empresa, já que os filmes eram todos distribuídos pela Columbia, que comprava as fitas por preços baixos, comparados ao mercado internacional. Dessa forma, a Vera Cruz mergulhou em um processo de endividamento irreversível, causado por custosas produções, que se tornavam ainda mais caras por atrasos nas filmagens, e o pouco retorno financeiro relacionado diretamente aos problemas de distribuição. Segundo depoimentos, a situação chegou a esse ponto por conta da inexperiência de Zampari, que não estudou o mercado antes de fundar a empresa. Naquela época, a ausência de um sistema próprio de distribuição para filmes brasileiros fazia com que os distribuidores e exibidores ficassem com mais de 60% da arrecadação das produções. Além disso, por conta da alta inflação, preços dos ingressos das salas de cinema eram tabelados, reduzindo seu valor real e arrecadação. No entanto, para produções estrangeiras, o governo brasileiro pagava a diferença entre o câmbio do dólar oficial e do paralelo, impedindo que houvesse perdas inflacionárias e criando concorrência desigual no mercado. Também aconteceram casos de corrupção na contabilidade, atrasos de salários e enormes desperdícios de material, principalmente de rolos de filme, e tem produzido no exterior e de alto valor na época. Em 1953, para tentar reverter a situação, a diretoria da empresa fez um empréstimo de 100 milhões de cruzeiros, valor considerado exorbitante. Com o montante, a Vera Cruz montou 3 linhas de produção diversificada, filmes de apelo popular, como A Família Lero Lero e Cantinho, superproduções com pretensão de lançamento no exterior, como Cangaceiro e Sim é a Moça, e filmes de arte voltados ao mercado interno, como Veneno e Appassionata. A adoção do novo arranjo produtivo não conseguiu salvar a Vera Cruz da falência. No fim de 1954, o Banco do Estado assumiu as ações e tomou conta da companhia, que funcionou produzindo filmes menores até final dos anos 1950. Apesar de ter existido por apenas 5 anos, a Vera Cruz formou uma geração de cineastas e profissionais de cinema.
A qualidade técnica e artística de seus filmes marcou uma época e mostrou a viabilidade do cinema brasileiro. Michael Stoll, um dos técnicos de som, fundou o estúdio paulista Alamo, em 1972. Foi na Veracruz que despontou Amácio Mazzaropi, campeão de bilheteria até a década de 1970. A experiência da Veracruz na dificuldade na inserção de filmes no mercado brasileiro e internacional foi importante também para a criação da Embrafilme, em 1969, uma empresa estatal brasileira produtora e distribuidora cinematográfica. Durante os quase 5 anos de funcionamento, a companhia realizou 22 filmes de curta, média e longa-metragem. Sua primeira produção foi o filme Caissara, dirigido pelo italiano Adolfo Celi e todo filmado em Ilhabela, litoral de São Paulo, para onde foram deslocados o elenco, a equipe técnica e os pesados equipamentos de filmagem. A produção foi cercada de grande publicidade e teve como protagonista Eliane Lage. O reconhecimento internacional da Veracruz veio com O Cangaceiro, premiado no Festival de Cannes. Antes, o diretor Lima Barreto já havia sido premiado, mas por curta-metragens, em 1950, fez Painel e Santuário, sobre as pinturas de Aleijadinho, igualmente premiado em Cannes. A administração atual do complexo. Os pavilhões da Veracruz eram administrados por concessão pela empresa privada Telen, desde 2015. Porém, a municipalidade revogou o contrato de concessão que, originalmente se daria por 30 anos, e retomou a administração do complexo, com a promessa de ser utilizado para produções televisivas e cinematográficas. A